Olá, bom dia, meus queridos amigos. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão maravilhosa do Espírito Santo se faça presente na minha e na sua vida. Amém? Queridos, hoje nós estamos falando, continuando a série, né? Que farei de Jesus? Né? Essa pergunta ela se encontra em Mateus 27, verso 22. E hoje nós vamos examinar em breves momentos, em breves minutos, mais uma pessoa que respondeu afirmativamente esta pergunta, né? Por meio da sua vida, ele respondeu com satisfação essa pergunta, né? Então vamos ler Mateus 27, verso 22. Lá diz assim: Replicou-lhes Pilatos: Que farei então de Jesus chamado Cristo? Esta é a pergunta que Pilatos fez à turba enfurecida, né? Momentos antes de Jesus ser crucificado. Porém, ela continua atualíssima em nossos dias. Onde você estiver, quer seja no Brasil, aqui na Europa, na Austrália, nos Estados Unidos, onde você estiver, esta pergunta precisa ser respondida, né? O que farei de Jesus, então, chamado Cristo? Né? E mais uma vez, nós estamos aqui para ver uma pessoa que respondeu a princípio, teve dúvida, mas no decorrer dos eventos, ele foi do ceticismo à fé. De quem eu estou falando? Exatamente. Estou a falar de Tomé, o discípulo inicialmente incrédulo, mas depois crente. João capítulo 20, o verso 24, ali diz assim: Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Ou seja, ele teve 4 momentos importantes de sua vida. Primeiro, quando Jesus foi ter com os discípulos, Tomé não estava. Segundo, Tomé, mais tarde, ele teve dúvida, né? Ele esboçou aqui a sua dúvida. Olha só, verso 25. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Tomé, ele esteve ausente quando Jesus foi ter com os discípulos. Depois ele duvidou, né? Depois ele teve dúvida, ele queria ver, né, os cravos nas mãos de Tomé. E olha só, vamos continuar. Verso 26. Passados 8 dias estavam outra vez ali, reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. E disse logo a Tomé: Põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão
põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. E aí, olha só, é como eu falei no começo. Tomé passou da descrença, do ceticismo, para a fé. Por quê? Porque Tomé reconheceu. Ele disse, verso 28, respondeu-lhe Tomé, Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus, por que me viste e creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Então, meus amigos, Tomé, ele passou da desconfiança, do ceticismo para a fé. Como eu falei, né? Ele teve 4 momentos. Teve o período da ausência, porque ele não viu Jesus, né? Ele teve o período da dúvida, né? Será que Jesus ressuscitou mesmo? Ou roubaram o corpo e estão falando que ressuscitou, e etc. Né? Depois teve o período do encontro, que é esse que nós acabamos de ler, né? E depois teve o período do reconhecimento, né? Que Tomé, ele reconhece a presença de Jesus, né? Passou-se 8 dias, né? Desde a primeira visita de Jesus aos discípulos, passaram-se 1 semana, né? E quando Jesus foi ter novamente com os discípulos, Tomé estava presente, como diz o relato bíblico de João, capítulo 20. Né? E aí então, ele esteve presente e ele reconheceu a divindade de Jesus. Né? Ele reconheceu a ressurreição de Jesus. E o que isso tem a ver comigo e com você? Tem tudo a ver. Porque, por vezes, temos dúvidas, temos objeções, temos receio, né? Mas perceba que todos esses receios, essas dúvidas, esses questionamentos, embora sejam todos genuínos, ou uma boa parte deles sejam genuínos, mas eles nunca, jamais, em hipótese alguma, nos afastarão de Jesus Cristo, o autor de todas as respostas. Então, não é pecado você ter dúvida, você ter receio, você se questionar o porquê sofremos, o porquê estamos a passar por esta situação, o porquê está acontecendo isto comigo. Veja, não há problema nenhum em você se queixar, se questionar, se perguntar. É como eu disse, volto a dizer, todos os nossos questionamentos, ou uma boa parte deles, são genuínos. E sim, eles merecem resposta, eles merecem atenção, eles merecem carinho, né, consideração, porque na maioria das vezes essas perguntas elas nos ajudam a crescer, elas nos ajudam a ter uma percepção melhor da vida, né? Elas nos ajudam a enxergar o mundo de outra forma, né? A ter um olhar um pouco mais, quem sabe, de empatia, um pouco mais de amor, um pouco mais de carinho, né? Um pouco mais de atenção, de cuidado, né? Então perceba que todas as perguntas que tivemos ou fizermos durante a nossa vida até a volta de Jesus, uma boa parte delas são genuínas.
E por serem genuínas, é como eu disse, elas merecem resposta. E todas estas respostas a perguntas, as mais diversas perguntas que temos durante a vida, todas elas estão baseadas na palavra de Deus. Todas elas. Então, não há problema nenhum em ter dúvida. Porque Tomé teve dúvida, mas com o passar do tempo, quem sabe durante esta semana, né, entre um encontro e outro, né, os discípulos foram ali conversar com ele, né, fazer todo um trabalho, né, de acolhimento, de relembrar os fatos, né, que aconteceram. Né? Então, naquela semana, muita coisa aconteceu com Tomé, né, para que no final daquela semana ele reconhecesse a pessoa maravilhosa de Jesus, reconhecesse, viste, né, ele viu o lado ferido de Jesus, as mãos, enfim, e ele foi salvo, né, do ceticismo à fé. Né? E nós? Quantas vezes Deus nos tem alertado, quantas vezes Deus nos tem aparecido em nossa vida, né, para nos confirmar alguma coisa ou para impedirmos alguma coisa e nós não reconhecemos. Ou melhor, você o reconhece na sua vida? Você tem reconhecido a Jesus Cristo na sua vida? Você reconhece que o que está acontecendo, o que aconteceu, o que irá acontecer, é tudo providência de Deus? Comente aqui, aqui abaixo, Senhor meu e Deus meu. Se você afirmativamente responde à pergunta, que farei de Jesus então chamado Cristo? Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Quer você ter esta mesma resposta? Então, deixe aqui abaixo, deixe expressamente aqui abaixo a sua resposta. Senhor meu e Deus meu. E antes, ou durante, ou depois, compartilhe esse vídeo, se inscreva em nosso canal para receber mais meditações diárias da Palavra de Deus, para crescermos em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Querido Pai, grato te somos, Senhor, pelo dom da vida, e não só isto, mas por esta semana que até aqui estamos, e não só isso também, mas afirmativamente respondemos à pergunta, que farei então de Jesus chamado Cristo, Senhor meu e Deus meu? Que esta seja uma verdade única e diária em nossa vida. Perdoe nossos pecados e nossas faltas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, é certo que eu e você temos sede e fome. Mas também é certo dizer que Jesus é o pão e a água. Então, prove deste pão, prove desta água, que você jamais terá sede. Um forte abraço e até amanhã.